Então, pessoal, chegamos aí no nosso quinto passo, metade do caminho para a nossa vitória. E hoje nós vamos falar sobre a liberdade. Em Gálatas 7 vai dizer assim: Cristo, ele veio ao mundo para te libertar. Foi para isso que ele veio, para te dar a liberdade. E tem coisa melhor do que ser livre? Nada é melhor do que ser livre, porque todas as prisões que existem dentro de nós, elas acabam com a gente. Você pode estar sozinho na sua casa, sem ninguém, que você está ali escravizado. Aonde? Na sua mente. Escravizado. Você fica sozinho andando para lá e para cá, com ansiedade, pensando no dia da manhã, pensando no que aconteceu ontem, pensando no que vai acontecer e não vive o aqui e o agora. Não consegue perceber que o dia está lindo, não consegue perceber que você tem saúde, não agradece pelas coisas que você tem, e aí você é um escravo de você mesmo. É a pior coisa que tem. Então, Cristo veio para nos libertar. Nós vimos até agora que nós somos o reino. Ele está aqui na minha alma. A minha alma, ela tem que ser reinante, ela tem que controlar os meus pensamentos. Ou seja, aquilo que Deus colocou no meu coração, ele tem que sobrepor os pensamentos que passam na minha mente, porque a minha mente, ela é minha inimiga. A minha mente é minha inimiga. Ela é uma máquina que funciona assim, ó. Se eu deixar ela livre, descontrolada, eu vou ficar dispersa, eu vou ficar com maus pensamentos, eu vou ficar doente. Então, a minha alma tem que ser reinante no meu reino. E o meu reino é o reino de Deus, que vive dentro de mim. E nós estamos aqui no método 3C. O que é aí o método 3C? A professora aqui pergunta para o aluno aí. Lembra? É conhecer, compreender e consolidar. Conhecer, compreender e consolidar, quer tornar firme a palavra em mim. Nós começamos lá em Tiago. Só ouvir não adianta. Tem que colocar em prática. Se eu não colocar em prática, então essa aula toda que nós estamos vendo aqui não vai servir para nada. Agora, se você colocar em prática, eu te garanto, eu te dou a minha palavra, em nome de Jesus, que você vai ter uma vida nova, completamente nova. E eu coloquei aqui 3 Ds, para que você possa ter liberdade. A primeira é desapego. Aonde se apega, se morre. Repete comigo. Onde se apega, se morre. Essa palavra, essa frase, eu ouvi de um senhor que tinha acontecido a seguinte situação comigo. Eu tinha um gato e meu gato sumiu. Aí eu fiquei esperando ele um dia voltar, esperando 2 dias, esperando 3, 4, e deu 1 mês e eu morta já, sem dormir. Comecei a entrar num estado depressivo por causa do meu gato que tinha sumido. Então, todo sofrimento, ele é um sofrimento. Quando eu digo assim, eu saí das drogas, foi um sofrimento e uma luta. Eu sempre vou estar passando por coisas boas e ruins, porque no mundo, ao invés de ter aflições, mas eu tenho que saber lidar para eu ter qualidade de vida. Aí eu já estava extremamente mal, aí eu fui em uma comunidade, pedi a um senhor
que me ajudassem em oração para que eu pudesse melhorar. E ele virou para mim e falou: onde se apega, se morre. Ou seja, eu estava apegada no animal, apegada na situação, e o meu gato não voltou. Mas ele era lindo e eu tenho certeza que alguém pegou ele. E tudo bem por isso. Tudo bem quando eu perder. Porque nós estamos nesse mundo só de passagem. E lembre que tudo que nasce aqui, nasce no céu. Se eu vivo um luto, esse luto ele tem que ser momentâneo. Por quê? A minha fé é acreditar no invisível, que Jesus morreu e abriu a porta do paraíso para nós. E tudo o que nasce aqui, nasce lá. E os nossos animais estão lá também. Por quê? Toda criatura vem de Deus, ela vai para onde Deus criou. Jesus, quando nasceu, nasceu no meio de quem? De um monte de animal. Os homens não abriram ali a porta da hospedaria para Nossa Senhora, onde que Jesus teve que nascer? Lá no coxo, no meio dos bichos. E são criaturas de Deus. E a gente tem que aprender a lidar com os desafios da vida. Se algum ente querido faleceu, e eu tô ali até hoje presa nisso, eu tenho que desapegar. Porque eu tenho que deixar, inclusive, a alma de quem se foi ser livre em mim. Porque isso é o que Deus quer. Antes da sua mãe ser sua mãe, ela é filha de Deus. Antes do seu pai ser o seu pai, ele é filho de Deus. Antes do seu filho ser seu filho, ele é o filho de Deus. Então chama-se aceitação. Eu tenho que trabalhar o desapego em mim, porque onde se apega, se morre. Você está apegado num relacionamento destrutivo. Ah, mas ele me ama, mas de vez em quando ele me bate, porque ele fica enciumado, porque a culpa é minha, porque eu que errei. Será? Ah, porque o meu chefe, ele briga comigo, mas o erro foi meu. Mas será que ele precisa de brigar? Será que profissionalmente vocês juntos não podem chegar num consenso e tirar o emocional do profissional? Então, tudo tem que ser mudado onde? No seu coração, que é o seu interior. Para isso, eu preciso de desconstruir. Desconstruir aquela imagem, desconstruir aquele sentimento que está sobre mim. Desconstrua. Desapegue, desconstrua. Por quê? Isso é irreal. Isto é errado. Isto é um engano da sua mente. Isso é um engano do que ensinaram para você até agora. Seja obediente, seja bonzinho. Não, desconstrua. Se for preciso, desagrade. Você não tem que se desagradar por causa do outro. Você tem que se agradar primeiro e que o outro se ficou desagradado, problema dele. Ah, meu marido chega em casa e aí eu ainda tenho que fazer a comida para ele, que senão ele briga comigo. Não, olha, me ajuda. Ah, ele vai brigar comigo. Então, vai viver escravizado. Cadê a liberdade? A minha liberdade está em Cristo. Se eu tenho alguma autoridade sobre mim que eu tenho que obedecer, eu preciso também ter uma relação saudável, porque essa pessoa não pode fazer o que ela quer comigo, não. Não aceite. Peça a Deus
para te fortalecer e você enfrentar, porque é com oração e enfrentamento que você pode mudar para que você alcance a sua liberdade. A liberdade, ela é alcançada com enfrentamento, não é abaixando a cabeça, curvando a coluna. Para quem? Eu só me curvo para Deus. Eu respeito a minha mãe, né? Se minha mãe faz alguma coisa que eu acho que não tá legal, eu converso com ela e falo assim, olha mãe, eu acho que você tem preferência aqui pelo meu irmão. Ah, mas eu já não tô assim mais não. E realmente, né, existem as nossas comparações de irmão para irmão. E é uma conversa. Se ela não aceitar, amém. Aí eu vou conversar aos poucos. Se eu tenho um patrão que ele chega com grosseria, com nervoso pra cima de mim, eu vou abaixar minha voz, porque a voz branda, ela aplaca a ira, que vai dizer em Provérbios. Calma, pode deixar que eu vou te entregar. E não toma para você com raiva o problema do outro. Porque se a pessoa está com raiva, está irada, está chateada, é o marido, é o patrão, é a esposa, é um problema do outro. Não é um problema seu. Então não se desagrade. Desconstrua tudo isso de bonzinho, de obediência, de submissão. Isso não é de Deus. A única pessoa que você tem que se curvar é pela pessoa de Jesus, pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É para Ele que eu tenho que estar atenta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma vida muito difícil, mas o que me trouxe até aqui foi uma palavra que chama temor, que significa amor, respeito a Deus. Respeito a Deus. Por que eu não uso mais droga? Porque Deus, Ele falou que eu sou o templo dele e eu me sinto curada. Porque a sabedoria de Deus, ela me ampara. Porque eu me sinto abençoada por Deus. Essas palavras você tem que dizer para você mesmo, porque você é. Você não é o que as pessoas disseram para você. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi assim, ah, essa aí, ó, ixi, pode largar pra lá, não tem mais jeito não. Aí, quando eu era criança, pequenininha, né, ah lá, ela é a loura do banheiro, né, vão bater nela. O mundo é assim. Aí depois ele tá dirigindo, ah lá, a loura dirigindo, cuidado. Todos nós sofremos preconceitos. O mundo, ele é mau, eis que jaz do maligno. E às vezes até o inimigo que lança um trem ruim para você, tá ali num dia bom, você vai tomar isso para você? Não, sai de reto para lá. Desconstrua. Tira essas imagens ruins de você e saiba quem você é em Cristo. Fale assim, eu sou a semelhança e imagem de Deus. Quem que você é? Ah, eu sou a Érica, eu estudo, eu trabalho em X lugar. Não, eu sou imagem e semelhança de Deus. O que você faz? Eu trabalho, eu dou aula, eu atendo. Eu não sou o que eu faço. Se eu vou na minha casa, arrumar a minha casa. Eu não sou o que eu arrumo a minha casa. Eu sou imagem e semelhança de Deus.
É isso que você é. É isso que você tem que tomar posse. E o último D aqui é descomprima. Nunca responda quando estiver com raiva. Descomprima, que é respire. Sabe quando dá um nó na barriga? O nervo fica à flor da pele? Você se irrita e você enrijece? Descomprima. Respire. A respiração é cura. Ela é vital para a sua vida. A respiração, ela é um sistema que muitos métodos usam no yoga, na meditação, nas igrejas. Vamos respirar e agora ficar calmos para fazer a nossa oração. Então você, nos momentos que você tem que enfrentar, só que você for receber algo ruim, bloqueie e descomprima. Esses 3 Ds aqui, eles são a receita para a sua liberdade. Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados. E em Gálatas 7, vai dizer, Gálatas 7, foi para a liberdade que eu vim. Ou seja, mude o seu interior, desconstrua os seus pensamentos, desapegue, sai, tira tudo de ruim de você e você será livre. E para terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma frase que é de Sócrates, que vai dizer assim: uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Ele é um pensador, como eu disse, existem muitos estudiosos, eu também me considero uma pessoa que estudo muito, por isso eu tenho propriedade para dar aula para você. Uma vida que ela não é examinada, ela não merece ser vivida. Ou seja, eu preciso de examinar a minha vida todo dia. Eu preciso de fazer algo por mim. E um exemplo que eu vou dar para vocês, que é um exercício para a nossa próxima aula de manhã, que a gente já está caminhando para a nossa vitória, que é a linha do tempo. Você vai examinar a sua vida. Você vai pegar uma data, por exemplo, vamos supor que você iniciou a sua vida, tem uns 3 anos que você quer mudar. Você vai pegar desde onde você lembra da sua infância e vai colocar o que foi de ruim e o que foi de bom. Em 2010, depois 2012, 2020, 2025. Você vai pegar um caderno aí e pode ser todo ano, até 2025. E o começo de 2026 e 27, 28, o que você quer, 29, quais são os seus propósitos, quais são seus planos. Chama linha do tempo. Como foi a minha vida até aqui? Olha só o que Sócrates vai dizer. Uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Então examine a sua vida e desconstrua tudo que é ruim. E você vai alcançar a liberdade
que você tanto quer. E nessa linha do tempo, coloque os anos seguintes. 2026, 27, 28, 29, 30. O que você quer daqui 5 anos? Onde que você quer estar? O que você pode mudar dentro de você? Ah, eu quero estar mais na presença de Deus. Eu quero estudar. Porque você tem que entender o seguinte, os anos vão passar. Se você estudar ou não estudar, vai dar na mesma. Só que se você estudar, você vai melhorar. Isso eu te garanto. É para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre, se curve só para Ele, para mais nada e nem ninguém. Eleva a sua cabeça, põe um sorriso no rosto e vai em frente. Até a próxima aula, pessoal!